Eu só fui gentil. Mas isso mudou o casamento dela. O que você faria? Eu não fiz nada demais, pelo menos foi isso que eu repeti na minha cabeça por semanas, porque tudo começou de um jeito tão pequeno que seria ridículo chamar de decisão. Era só presença, rotina, o mesmo horário, o mesmo ambiente fechado, gente respirando pesado, música baixa, instrutor falando automático. E no meio disso, uma mulher que parecia sempre tentar ocupar menos espaço do que o próprio corpo precisava. Cabeça baixa, movimentos contidos, como se tivesse medo de errar mesmo quando ninguém estava olhando. E eu percebi isso sem perceber. Não foi um pensamento claro. Foi só aquela sensação estranha de notar alguém que parece estar sempre pedindo desculpa por existir. No começo, eu só cumprimentava com a cabeça. Nada além do que qualquer pessoa faria. Só que ela reagia como se aquilo fosse maior do que era. Um sorriso curto, meio atrasado, quase um susto. E aquilo ficou ali no fundo da minha mente sem nome. Até que virou hábito, eu chegava, ela já estava lá, eu cumprimentava, ela respondia, e aos poucos o corpo dela começou a mudar antes mesmo do rosto, postura menos fechada, movimentos menos defensivos, como se alguém tivesse dado permissão para ela ocupar o espaço que sempre foi dela. Não teve conversa profunda no início, não teve troca de confidência, eram frases soltas, comentários banais sobre o exercício, sobre o calor da sala, sobre como aquele movimento sempre parecia mais difícil do que o instrutor fingia que era. Coisas que não significam nada quando você conta depois, mas que no momento criam uma linha invisível entre duas pessoas. E foi aí que eu percebi que ela esperava por isso, não por mim, mas por aquilo, por ser vista sem ser medida, sem ser corrigida. Com o tempo ela começou a falar um pouco mais. Não comigo especificamente, mas para o ambiente, como se estivesse testando a própria voz, e eu escutava sem conduzir, sem empurrar, só deixando acontecer, até o dia em que ela comentou que aquela aula era o único lugar da semana onde ela se sentia leve. Disse isso rindo, como se fosse exagero, mas o riso não acompanhava a frase. E foi ali que algo mudou, porque depois disso vieram pequenas informações que não pediam resposta, só caíam no chão e ficavam ali. Ela era casada, tinha filhos. 3. Falou como quem lista tarefas. E quando mencionou o marido, a voz baixou um pouco. Não de tristeza explícita, mas de cuidado. Como se estivesse atravessando um território onde qualquer palavra errada poderia ter consequência. Eu não fiz perguntas, nunca fiz, mas mesmo assim as coisas continuaram aparecendo. Comentários sobre como ele não gostava quando ela gastava tempo com ela mesma, sobre como sempre havia algo errado no jeito que ela se vestia, no jeito que falava, no jeito que existia. Tudo dito de forma quase neutra, sem pedir apoio, sem acusar, como se aquilo fosse o clima normal da vida dela e não um problema a ser resolvido. Vídeo completo com o final dessa história nos relacionados.